Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas 5 minutinhos, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com o nosso CBN Esportes, edição desta quarta-feira, o Dia Mundial do Futebol. Hoje, dia 24 de maio de 2023, hoje é dia de jornada esportiva aqui na CBN, aliás, em dose dupla, a partir das 9 horas da noite, abertura da jornada esportiva, jogo comando hoje aqui na CBN, Sampaio Corrêa e Ponte Preta, direto de São Luís do Maranhão, mas claro, acompanhando tudo sobre Guarani e Chapecoense no estádio Brinco de Ouro. Narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida, Fábio Chaib estará no comando dessa rapaziada. E lá no estádio Brinco de Ouro estarão Antônio Lupe e Gabi Castro, trazendo aí todas as informações, minuto a minuto, de tudo que está acontecendo, ou que estará acontecendo no estádio Brinco de Ouro. Então você, torcedor pontepretano, você, torcedor bugrino, não vamos deixar passar nada nesta quarta-feira de Série B de Campeonato Brasileiro, de muito futebol e, claro, de jogos também na rede CBN. E você vai ficar sabendo sobre tudo que vai acontecendo nesta noite tão especial aqui nos 99.1 e também no nosso canal no YouTube. Começando o CBN Esportes Campinas com os principais destaques de hoje. O tricolor tá on, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Dorival foi pro time errado, ou então o time certo não foi tão rápido para trazer Dorival Júnior. O destaque com o Guilherme Pradella. Dorival Júnior não sabe o que é perder ainda comandando o São Paulo. Na noite desta terça-feira, pela Sul-Americana, o tricolor venceu mais uma. Triunfo por 2-0 diante do Puerto Cabello da Venezuela. Partida fora de casa. Os gols foram marcados por Wellington Rato, de falta, e Alisson, em um contra-ataque já na reta final. Carlão de Freitas, digamos que a diretoria do Corinthians demorou um pouco demais para tomar uma decisão, e aí o Dorival já tinha acertado com o São Paulo, tinha que ter ido atrás do homem antes, hein, Carlão? Bom dia! Acho que não, deixa eu... São 9 jogos de invencibilidade, né, Pio? São 9 de invencibilidade de Dorival Júnior, né, exatamente. Fábio Chay? Bom dia, Fábio Chay. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. O Tricolor tá indo muito bem nessa retomada aí com o Dorival Júnior. Agora 9 jogos de invencibilidade e a liderança do grupo na Sul-Americana também. São Paulo fazendo um bom papel na Sul-Americana, praticamente classificado. Tem 10 pontos no grupo D. E no Brasileiro também retomou o caminho das vitórias, né? Na Copa do Brasil também bateu o Sport, Dorival indo muito bem mesmo. Cairia bem no Corinthians, hein? Nossa senhora, e como cairia bem, né? É aquela história. E eu tô falando aqui, brincadeiras à parte, mas é uma situação que os próprios corintianos brincam, né? Que o São Paulo foi mais rápido naquele momento. Acho que foi uma semana de diferença, né? Entre menos de uma semana, né? O Dorival acertou com o São Paulo. Aí o Fernando Lázaro foi demitido no dia seguinte, dois dias depois, enfim. Dorival na seleção? Acho que eu prefiro o Fernando Diniz na seleção, cara. Mas é uma boa pergunta. Aliás, vamos fazer essa pergunta para o nosso ouvinte. Boa, Fábio Chay. Boa. Dorival ou Fernando Diniz? Ou Ancelotti?
Mande a sua mensagem para o 19991869070, é o nosso WhatsApp, ou então participe com a gente através do chat no youtube.com/CBN Campinas. E agora vamos falar da nossa dupla, a dupla campineira que entra em campo logo mais a partir das 9h15 e 9h30. Nossa jornada a partir das 9h. Primeiro, aquela que terá o jogo comando aqui na CBN Campinas, o destaque da Macaca Ponte Preta. Bom dia, Antônio Lupe. Bom dia, Rafa Pio, e a todos que acompanham o CBN Esportes. Ponte Preta entra em campo hoje, 9h30 da noite, para enfrentar o Sampaio Correia em São Luís do Maranhão. Dentro da zona do rebaixamento e sem vencer como visitante, a Macaca precisa urgentemente dos 3 pontos. Em relação ao time, Arthur e Gé estão suspensos e Elvis não viajou com a delegação. Por isso, o time titular da Ponte Preta é um grande ponto de interrogação, Pio. Carlão de Freitas, a Macaca pós-derby. Hoje, digamos que é um jogo, se pensarmos em termos de zona de rebaixamento, que a Macaca não pode deixar escapar, hein, Carlão? Bom dia! Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Olha, situação difícil da Ponte. Hoje até no CBN Campinas nós estávamos discutindo, né, com o Guilherme, com a Carol. A Ponte desmobilizou, Pio. Pelas informações que a gente tem, Elvis já não viaja, tudo bem, tem os jogadores suspensos, mas a Ponte desmobilizou. Se a Ponte não arrumar um jeito de aglutinar novamente, de trazer o torcedor de volta, a Ponte corre um seríssimo, mas seríssimo, concreto, a chance da Ponte ser rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, Carlão, a gente brincava sobre o Corinthians esses dias, dizendo sobre aquele checklist de rebaixamento, né? Que você tem ali alguns itens, aí você vai lá, esse aqui, crise política, check. Briga no vestiário, check. Você vai checando as coisas. A Ponte tá seguindo esse padrão aí, Carlão? A Ponte está seguindo esse padrão, a Ponte teve a chance de mobilizar e conseguiu mobilizar com a Série A2, né, o técnico Hélio dos Anjos trouxe para ele, né, todo o departamento de futebol e mesmo diante das dificuldades financeiras, ele estava conseguindo conduzir o processo. Mas aí entra a vaidade do presidente Marco Antônio Eberlin, entra a vaidade também do professor Hélio dos Anjos, e esse elo acabou sendo quebrado. E os jogadores sentiram o golpe e a torcida também. Os jogadores parece que estão dispersos, a gente percebe algumas atitudes dentro de campo e fora dele também, discussões com torcida, discussões dentro do elenco, a torcida, a saída do Hélio dos Anjos foi um golpe muito forte para o torcedor pontepretano, que estava muito feliz com o processo de reconstrução da Ponte. Agora é castelo de areia, tudo aquilo que estava alicerçado, hoje já não existe mais. O presidente administra para ele, né? A Ponte Preta hoje parece que é do Marco Antônio Eberlin, a torcida já reconhece isso, o verdadeiro torcedor pontepretano reconhece isso, que o torcedor organizado parece que está do lado de tudo que está acontecendo nos meandros do estádio Moisés Lucarelli, e a Ponte caminha a passos largos a mais um rebaixamento sob a batuta do presidente Marco Antônio Eberlin. Ou a Ponte toma um norte, Felipe Moreira como treinador ou não, mas que tome uma decisão, né? Porque senão a situação vai ficar muito complicada. É a Ponte ladeira abaixo mais uma vez. É isso, e a gente vai acompanhar, né, o que vai acontecer a partir das 9 horas da noite. A bola rola lá em São Luís do Maranhão às 9h30. Um pouquinho antes, às 9h15, tem o Guarani em campo, tem o Bugrão em campo contra a Chapecoense no estádio Brinco de Ouro. Destaque do Guarani com Júlio Nascimento. Bom dia, Julião. Oi, Pio, um abraço pra você, pra todo mundo acompanhando o CBN Esportes. O Guarani entra em campo hoje às 9h15 da noite no Brinco. 8ª rodada recebe a Chapecoense para tentar seguir com 100% de aproveitamento como mandante. Por enquanto, 3 jogos, 9 pontos. Guarani Vitória, os únicos mandantes com 100% de aproveitamento. É justamente o fator casa, a aposta do técnico Bruno Pivetti para o compromisso hoje contra a Chape de Argel Fuchs. E um detalhe, né? Hoje teremos aí uma ideia
esse Bruno Pivetti entende que Bruno Mendes é de fato titular da posição, já que ele está mais condicionado, marcou no derby, ou se o Derek continuará com uma sequência, já que ele é o artilheiro do time com 3 gols na Série B. Tem essa dúvida no ataque, se joga Derek ou se joga Bruno Mendes. Daqui a pouquinho a gente detalha informações do Guarani, viu? Essa grande dúvida, né, de quem estará em campo. Aí, Carlão, te pergunto o seguinte, muita gente pode dizer, pô, mas 8ª rodada ainda, começo de campeonato? Não, acho que não existe isso não. O jogo de hoje, contra a Chape, brinco de ouro, como disse o Júlio Nascimento, Guarani 100% ainda no brinco. Esse vai definir realmente o que o Guarani quer dentro do campeonato, Carlão? Eu acho que é uma boa oportunidade do Guarani realmente se fixar entre os melhores, estando no G4 ou não, mas é importante estar ali entre os 6, no máximo ali entre os 7 primeiros, para realmente chegar numa reta final de Série B em condições de carimbar o acesso. É uma boa oportunidade, a Chapecoense vem de derrota diante do Juventude, mas é um campeonato muito equilibrado, responsabilidade toda do jogo é do Guarani, considero o Guarani favorito. Agora, tem que tomar cuidado, né? A Chapecoense não é nenhuma bobinha, não. A Chapecoense vem para tentar complicar, vem para jogar no erro do Guarani, mas o Guarani, impondo o seu ritmo, jogando como tem que jogar, né, dentro de casa, fazendo valer o melhor momento, a melhor qualidade, o Bugre tem tudo para conquistar um bom resultado e aí sim, valorizar o ponto conquistado no último fim de semana contra a Ponte. Voltando a falar dos clubes da capital, Gustavo Gomes deve enfrentar o Cerro Porteño. O jogador treinou de máscara, se protegendo daquela fissura na face, mas vai para o Paraguai. Palmeiras sabe jogar todos os campeonatos, Carlão. Ele sabe como atuar no Campeonato Brasileiro, ele sabe como atuar na Libertadores. É um time que se encaixa de acordo com a necessidade. Abel cada vez mais Abel, né, Carlão? É um time muito competitivo, né, Pio? Se não tem aquela plástica de jogo, por exemplo, não é tão bonito ver o Palmeiras. Para quem não torce, né, eu vou dizer, não é tão saboroso você pegar uma cerveja gelada e acompanhar o Palmeiras ou o Fluminense. O Fluminense é diferente. Agora, em nível de competição, é o melhor que tem o Palmeiras. Plástica de jogo é uma coisa. Acho que Fluminense, Fortaleza, o próprio Flamengo, né, tem uma plástica de jogo interessante. Isso é uma coisa. Agora, competição não tem melhor que o Palmeiras. Compete tudo, compete muito, muita frieza para decidir, muita frieza em momentos complicados, como hoje é um momento complicado. Mas eu tenho certeza que o Palmeiras volta de Assunção com algo positivo dentro da bagagem, porque é um time talhado para disputa, e disputa pesada como a de hoje à noite lá contra o Cerro Porteño. Bom, e o assunto Vini Júnior, óbvio, né? Isso aí vai longe ainda. Continua repercutindo e continua, inclusive, apresentando novidades, não é isso, Fábio Scheibe? Bom dia, Fabião. Bom dia outra vez, Pio. Realmente o assunto Vini Júnior. Eu desejei bom dia, tinha esquecido desse detalhe. Bom, é sempre bom, né? Desejar bom dia para os amigos. É verdade, Pio. E ontem a Federação Espanhola retirou o cartão vermelho aplicado no jogo de tanta confusão contra o Valência no domingo para Vini Júnior, mas ele não irá a campo pelo Real Madrid hoje contra o Rayo Vallecano. O jogador sentiu incômodo no joelho, mas o atacante brasileiro estará presente no Santiago Bernabéu. Ontem também a Federação Espanhola determinou o fechamento por 5 jogos da área da arquibancada do estádio Mestalla do Valência, onde estavam os torcedores racistas que xingaram Vinícius Júnior no jogo de domingo. Tirar a arquibancada não sei se vai ter algum efeito, né? Mas alguma atitude, pelo menos. E falando de Libertadores, ontem um jogão, viu, Pio? De virada, o Atlético Mineiro com 2 gols de Paulinho, bateu o Atlético Paranaense por 2-1 no Mineirão. Entre parênteses, um estado do gramado lastimável do Mineirão. E o Atlético Mineiro manteve vivo a luta e o sonho de classificação no grupo G. Pelo mesmo grupo, o Libertad bateu a Aliança Lima fora de casa. Já pela Sul-Americana, além do duelo do tricolor paulista, o Goiás, com um golaço do veterano Apodi, bateu o Universitário do Peru e assumiu a liderança do seu grupo. Já o América Mineiro sofreu uma virada no Independência, perdeu para o Defensa e Justiça por 3-2, está praticamente eliminado da competição.
Ontem teve Série B também, daqui a pouco eu volto com todos os resultados e informações dos jogos de hoje, viu, Pio? Boa, tinha tido show lá no Mineirão, né? O show de pagode no domingo, mas os vídeos que viralizaram pela internet... Cara, aquele do pessoal fazendo... Você viu aquele do pessoal fazendo literalmente um buraco no gramado, acho que pra repor um pouco de areia e depois grama em cima, Carlão? Você viu esse vídeo, cara? Graças a Deus eu não vi. Nossa. Graças a Deus eu não vi. Eu sou adepto do pagode, sou fã do pagode, mas infelizmente, se a cada show, falando no caso do Mineirão, se a cada show, se a cada evento o gramado ficar nas condições em que está, aí fica complicado. Eu acho que a administradora do Mineirão tem que rever esta situação, porque o Mineirão ainda é um estádio de futebol. Entende-se, arena multiuso. Sim, claro que se entende. Agora, se praticar um show, se realizar um show ou qualquer evento, mas depois deixar o prato principal do Mineirão, que é o futebol, nas condições em que o gramado está, realmente precisa rever esta organização aí, esta logística, esta dinâmica do estádio Magalhães Pinto. Bom, daqui a pouco quero saber de Carlão de Freitas se pelo menos essas atitudes tomadas, né, lá na Espanha podem começar a coibir algo em relação ao Vini Júnior, que é um assunto que ainda vai repercutir e repercutir demais. 19991869070, o nosso WhatsApp para você participar com a gente. Já tem bastante áudio chegando, já tem vídeo, já tem texto também chegando aqui pra gente. Daqui a pouquinho, a sua participação. Comandos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Trânsito. 11h23, Mário Quintino chegando para trazer para a gente informações sobre o trânsito. Bom dia, Marinho. Oi, Pio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da região central de Campinas. A gente está acompanhando, desde um pouquinho mais cedo, acontece uma intervenção na rua Irmã Serafina por conta da extração de uma árvore e, por conta disso, tem um bloqueio parcial na Irmã Serafina no trecho da Conceição até a General Osório. Esse trabalho já está na reta final por lá, Pio. A previsão é que o trânsito seja completamente liberado por volta de meio-dia. Ainda há um trabalho por ali, então atenção, você que segue na Irmã Serafina, trecho da Conceição até a General Osório. Eu trago informações também de um outro ponto da região central que tem interdição, que é na região da Vila Itapura. A Rua Sacramento tem um bloqueio que vai da Marechal Deodoro até a 14 de dezembro por conta de uma manutenção na rede de água. Essa obra deve durar até a 13h, desvios pela Marechal Deodoro, na Lusitana e também pela 14 de dezembro.
Rapidamente, Pio, eu trago uma informação também. A gente acompanhou, infelizmente, um acidente com uma vítima fatal que aconteceu na rodovia Anhanguera, à altura do quilômetro 24, já em São Paulo, para você que vai em direção da Marginal. Nosso ouvinte que puder, siga pela Bandeirantes. Ainda tem lentidão na rodovia Anhanguera, à altura do quilômetro 24. Foi uma colisão entre um carro e um ônibus, então atenção quem puder. Bandeirantes é o melhor caminho. Pio. Obrigado, Mário Quintino, pelas dicas. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Como proteger seu cão contra parasitas desde filhote? NexGard Spectra é a solução contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em uma única dose. Fale com seu médico veterinário. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil. As avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. O Beach Tênis chegou pra ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. CBN Esportes Campinas. Onze horas 26 minutos, participações dos nossos ouvintes aqui pelo 19991869070. Bom dia, amigos da CBN. Agora que o São Paulo acertou o técnico, que o time tá pegando os seus rumos, vocês vêm falar do Dorival na seleção? Jamais, não é técnico de seleção. Manda o Fernando Diniz e deixa ele quietinho lá no São Paulo. Eu tô achando que o Rodrigo lá de Hortolândia, o Carlão de Freitas, ele é São Paulino. Acho que é por isso que ele tá falando isso, que é o Dorival bem quietinho do São Paulo. O São Paulo vive um momento de estabilidade, né, de tranquilidade, de paz, né? A passagem do Rogério Ceni não foi tão boa, principalmente em virtude do clima pesado no vestiário, conflitos com os jogadores, e o Dorival parece que ele é talhado para esse tipo de trabalho, né? Foi assim no Flamengo, consolidando com conquistas. No São Paulo, não sei se uma conquista tipo brasileiro ele vai conseguir, mas em Copas acho viável o São Paulo conquistar a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Mas legal, eu gosto do trabalho do Dorival, um trabalho com simplicidade, com tranquilidade, sem frases de efeito, sem palavras difíceis, né? Este novo dicionário do futebol não é da prática do Dorival Júnior, e ele vai tocando o trabalho de uma maneira muito tranquila, muito simples e eficiente, o que é o principal. Bom dia, amigos da CBN. Gostaria de mandar um grande beijo para o meu filho Bento, que hoje completa 2 aninhos, e dizer que o Bugrão vai ganhar de 2-0 em homenagem a ele, o JP de Moraes. Parabéns, viu, JP, pro Bento, muita saúde para ele, principalmente, muitas vitórias do Bugrão para ele também. Tem mensagem de áudio chegando. Bom dia. Bom dia, CBN. Para mim, o preferido é Dorival. Ele já mostrou, já foi campeão da Libertadores, enfim, ele já mostrou muito serviço já. Está qualificado para ser treinador da seleção. Boa, e tem mais participações de áudio aqui, ó. Bom dia. Bom dia a todos, aqui é o Chicote Sumaré. É uma vergonha um repórter desse lá da Espanha perguntar se o Vinícius Júnior vai pedir desculpa. Eles que têm que pedir desculpa pro Vinícius Júnior. Uma vergonha isso aí. Isso aí, Chicote Sumaré, Grupo Sola. Boa, Chicó. Concordo com você. E tem corintiano também aí concordando sobre o Vinícius Júnior. Bom dia. Ô Rafael Pio, é isso mesmo, viu? Nosso timão atrasou uma semana e deu no que deu, ó. Ó o São Paulo ganhando tudo e o nosso timão... Quando perde só de 1-0 é quase um alívio. E hoje é só segurar no terço mesmo.
Alexandre de Hortolândia. Ô, Alexandre, é terça mesmo, meu amigo. É terça e muita oração. Quando ele fala nosso timão, ô Carlão de Freitas, eu deixei transparecer alguma coisa em algum momento? Fiquei sem entender, Rafael Pio, fiquei sem entender. É claro que em alguns momentos, é natural do ser humano, a gente dá algumas escorregadas, né? Ninguém é de ferro, nós somos de carne e osso, sangue, né? O sangue pulsa pelas veias. Então, de repente, a gente transparece algum sentimento, né, Rafael Pio? Talvez ele tenha percebido aí algo relacionado ao Corinthians. Não sei, deve ter percebido algo aí. Agora, é impressionante, assim, e até pra gente fechar o assunto Dorival Júnior, Carlão, como é um cara que não é de fazer escândalo, não é aquele cara que chega e gosta de ficar falando em entrevista coletiva e tal. Fez um trabalho maravilhoso no Flamengo, que até hoje não dá pra entender por que foi demitido, e aí ele quietinho, do jeito dele, consegue levar o São Paulo onde tá levando. É um técnico muito simples, né? Ele não é tão rabugento, entre aspas, como o Muricy Ramalho, mas ele tem uma linha estilo Muricy, uma linha de simplicidade, uma linha de um vocabulário tranquilo, acho que de fácil entendimento para o jogador, diferente de outros treinadores, né? Esses treinadores de hoje, eles gostam muito de rebuscar, né? Atacar o espaço, o jogo apoiado. Eu não sei se o jogador ele entende isso, sabe? Eu acho que para o jogador de futebol você tem que ser o mais simples possível. E o Dorival Júnior me passa isso, ele me passa essa simplicidade, me passa esta calma, né? E foi assim no Flamengo. Poxa, você pegar um elenco como o Flamengo, daquela maneira, né? Robustecido, estrelado, e um São Paulo tumultuado pós-Rogério Ceni, dá jeito, ele deu jeito no Mengão, e agora vai dando aí uma estabilizada no São Paulo. Eu gosto da maneira como o Dorival conduz aí o seu trabalho. 11h31, repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Mais de 10 mil alunos estão sem aula em 36 escolas da rede municipal do Rio de Janeiro por causa de uma operação das polícias civil e militar. Uma clínica da família precisou interromper um funcionamento. A ação mira criminosos de outros estados escondidos nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Também são procurados os chefes do tráfico de drogas. A operação ocorre exatamente um ano depois de uma ação das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal que terminou com 25 mortos no Complexo da Penha, a segunda mais letal da história do Rio. 19% dos formandos em licenciaturas não querem trabalhar como professores. A baixa remuneração e as más condições das escolas afastam os jovens das salas de aula e levam a um risco de déficit docente. Os dados foram retirados de respostas para um questionário aplicado para os estudantes inscritos no ENAD em 2021. Naquela edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, foram avaliadas as licenciaturas da área de Ciências Humanas, Biológicas e Exatas. Um servidor do Ministério Público de Minas Gerais, flagrado nos atos golpistas de 8 de janeiro, fez um acordo com a instituição para não perder o emprego. Ele assinou um termo de ajustamento disciplinar depois de uma reclamação instaurada pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Além de falta funcional, ele foi denunciado por incitação à subversão da ordem jurídica. O servidor foi punido com uma série de medidas, como retirar das redes sociais em até 5 dias as publicações ofensivas aos poderes da República e à democracia e pagar multa de 2 salários mínimos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio.
De volta, 11h34 e mais casos, né? Aliás, o assunto racismo, infelizmente, voltou a ser pauta, Fábio Scheibe. Infelizmente, Pio, parece que a população, que esses racistas aí, que não pode chamar nem de como pessoa, estão testando, vendo até onde vai dar isso, né? Porque ontem, no jogo da Sul-Americana, entre Santa Fé, da Colômbia, e Ginásio La Plata, da Argentina, na Argentina, no estádio Juan Carmelo, lá na Argentina, aconteceu de novo. O jogador Hugo Rodalega, que já atuou pelo Bahia, que atualmente o colombiano que atua pelo Santa Fé, relatou que ontem foi ofendido com gritos racistas da torcida da torcida argentina do Ginásio La Plata, que no jogo houve muitos insultos, muitos xingamentos a ele, como macaco, negro, e continua essa mesma patifaria, podemos dizer assim, né? Um termo que eu não consigo encontrar para denominar essa atitude que vem sendo cada vez mais recorrente nos campos de futebol. E ontem, Rodalega, então, do Santa Fé, ex-jogador do Bahia, sofreu insultos racistas no duelo da Sul-Americana contra o Ginásio La Plata. Porém, hoje, uma notícia, não vou dizer boa, mas uma notícia que tem que ser comum. O Racing foi punido em cerca de 500 mil reais por insultos racistas no jogo contra o Flamengo, lá no dia 4, também na Argentina, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. A Conmebol, então, puniu hoje o Racing da Argentina também, com uma multa de 500 mil reais por insultos racistas nesse jogo contra o Flamengo. E se a Conmebol avisou, caso haja reincidência, será uma multa de 2 milhões de reais para o time argentino, caso ocorra novamente, viu? Tem uma mensagem aqui do... não tem o nome dele, deixa eu ver se em algum outro momento... Manda seu nome aí, amigo. Ele põe assim, ó, não basta ser contra o racismo, é preciso sim ser antirracista. Aqui não há lugar para opção ou omissão. No clube, na torcida, no partido, no estilo de vida, não tem direito de fala, mas dever de cidadão. Não tem o nome dele aqui. Manda pra gente ao do final 2871. Ô Carlão, rapidinho, a gente já vai falar da Ponte. Eu vi uma notícia hoje, e assim, meio en passant. É o Independiente da Argentina que tá quase falindo, cara. Sim, tá mal. E aí o pessoal tá fazendo uma campanha lá na Argentina para arrecadar fundos, Carlão, para um clube tão tradicional de um futebol que é tão... O maior campeão da Libertadores. É isso, exatamente, 7 cara. conquistas. Caramba, Carlão. É o retrato hoje da América do Sul, né? O retrato da Argentina, um clube tão tradicional, gigante, o rei de copas, passando por este momento. O arquirrival do Independiente, o Racing, já passou por isso, e a torcida, numa demonstração de amor, uma mobilização gigante, conseguiu aí com que o Racing tocasse a vida. E a torcida do Independiente, né, o argentino, ele é muito fanático, né? O torcedor do Talleres, o torcedor do Boca, o torcedor do River, do Banfield, eles são muito fanáticos, e por isso essa mobilização para que o Independiente não saia, né? Não saia de cena. Um time gigantesco, um time multicampeão. 25 milhões de dólares é a dívida do Independiente. E aí tá dizendo aqui uma reportagem do UOL, inclusive, que a justiça argentina impede a quebra total por conta de uma lei que chama Lei Racing, mantendo as atividades... Oi? Não, só desculpa te cortar, mas permanecendo neste assunto, né? É engraçado como existe aquele ditado, né? O amor move montanhas, né? E os dirigentes passam, e isso aqui serve para os nossos clubes, para os nossos filhos aqui, Guarani, Ponte Preta, para Corinthians, que está endividado, né? Os dirigentes passam, eles arrebentam com o clube, e aí o torcedor que é um apaixonado, que ama, ele é obrigado a fazer este tipo de campanha. Agora, pergunta para os dirigentes do Independiente se eles estão dentro desta campanha. Né? Isso acontece muito aqui no Brasil, acontece muito aqui na nossa cidade. Aí o torcedor sofre enquanto o dirigente está aí, desfilando pela cidade. Então, não só na Argentina, mas isso serve como exemplo aqui no Brasil também. Os dirigentes estão, pouco se lixando, para não dizer outra coisa. E o torcedor sofre, e a gente se depara aí com esse tipo de notícia, o torcedor do Independiente carregando aí um clube tão glorioso aí para
carregando nas costas para que ele se mantenha vivo. É bem isso. Tem mais participação do ouvinte, tem mais áudio chegando. Bom dia. Bom dia, meu amigo Rafael Pio, Carlão de Freitas e toda a equipe da CBN. Hoje aqui na Dom Pedro, próximo ao Ceasa, ligado na CBN. E aí... Ai, Carlão, fã, essa hein? música, Carlão. Obrigado, meu amigo. Vou falar um negócio pra você. Esse E aí, algo que tava esquecido e vocês trouxeram à tona no Arena CBN. Ele é o Almeida, me apronta essas coisas, cara. Só que hoje você está aí lado a lado com Gustavo Lima, com Simone Mendes, com o Felipe Araújo, com verdadeiros gigantes da música sertaneja, e você está ali, ó, par e passo com estas lendas da música popular brasileira. Aliás, graças a Eliel Almeida. Aliás, que espetáculo, Simone Mendes, o novo trabalho, e Carlão de Freitas. Eu sou fã da Simone, eu acho sensacional, não só como cantora, mas como pessoa. Nossa. Uma mulher muito bonita, mãe de família. Cara, ela é sensacional. Eu sou fã de Simone Mendes, confesso pra você. Gosta de Simone Mendes, Fábio Scheib? Muito bom, adoro esse Nossa, tipo de cara. música, Ela é sensacional. Pra mim, toca o coração, sempre. Exatamente, ela é sensacional. Tem mais um áudio chegando aí, ó. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, CBN. Cara, Dorival Júnior seria uma ótima para a seleção, mas ele não vai para a seleção por conta dos patrocinadores. E com certeza ele vai barrar o Neymar como ele barrou no Santos. E aí o patrocínio da seleção com certeza não vai gostar, né? Tem essas ainda, né? Ai, Deus do céu. Como seria bom se o futebol fosse feito só assim, né, Carlão? Tá bem, vem jogar. Mas eu só não concordo assim, ele vai barrar o Neymar, né? Como que vai barrar o Neymar? Nós não temos jogador bom. Não tem ninguém pra pôr lugar. Temos Neymar e Vini Júnior e o resto. Que jeito que barra. Bom, vamos falar da Macaca, 9h30 da noite, lá em São Luís do Maranhão, a Ponte buscando voltar para o campeonato. A Ponte precisa dessa vitória contra o Sampaio hoje, senão o futuro da Macaca pode ficar cada vez mais tenebroso. Traz as notícias da Ponte pra gente, Antônio Lupi. Beleza, Pio, eu tô de volta aqui no CBN Esportes para trazer mais informações da Ponte Preta, que hoje entra em campo pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite, no estádio Castelão, a Macaca enfrenta o Sampaio Correia e vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B. Por enquanto, foram 3 jogos longe de Campinas, derrota na estreia para o Vitória em Salvador, empate contra a Chapecoense em 1-1 em Chapecó e na última rodada fora de casa, a Ponte perdeu para o Londrina por 3-0. E aí veio o derby, empate em 1-1 e o torcedor ficou com aquele gostinho de quero mais, porque a Ponte Preta não conseguiu vencer o Guarani, mesmo saindo na frente, mas sofreu gol de empate nos acréscimos. Ontem à tarde, a delegação viajou para São Luís e o técnico interino Felipe Moreira tem alguns problemas para escalar a equipe. Arthur e Gé suspensos pelo 3º cartão amarelo. E o meia Elvis não viajou com a delegação. O Elvis ele vai ser preservado por questões físicas, até porque ele voltou recentemente de um problema que teve no joelho, teve uma lesão muscular ainda na Série A2, então por precaução Elvis não viajou com a delegação da Ponte Preta. Na lateral esquerda, Júnior Tavares deve ser o escolhido. No meio-campo, Cássio Gabriel deve ser o titular na vaga do Elvis. Já no ataque, aí um grande ponto de interrogação. Acredito no meio-campo mais preenchido com a volta do Filipinho, que não jogou contra o Guarani porque estava suspenso. Um provável time da Ponte Preta para enfrentar o Sampaio hoje à noite. Kaique França no gol, Luiz Felipe na direita, Matheus Silva e Fábio Sanches na zaga e o Júnior Tavares na esquerda. Felipe Amaral, Leonaldi, Felipinho, Matheus Jesus e Cássio Gabriel ou o Dudu,
ou até mesmo o Guipira pode aparecer por ali, e o Pablo Diego jogando ali no setor ofensivo. Provável time da Ponte que, repito, vai em busca da sua primeira vitória como visitante. E agora a gente chega com informações do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que vem de vitória na Série B, e quem traz informações da Bolívia querida é Thiago Bastos, da Rádio Mirante de São Luís. E o Sampaio Corrêa está pronto para o compromisso de logo mais aqui no Estádio Castelão, capital dos maranhenses, diante da Ponte Preta. Nas últimas 3 rodadas será o segundo compromisso tricolor com uma equipe campineira, né? Há algumas rodadas, o Sampaio enfrentou o Guarani, foi derrotado por 2-0. Inclusive, foi a estreia do técnico Márcio Fernandes, que, portanto, vai para o seu 3º jogo à frente do Sampaio Corrêa. A tendência é que apenas uma alteração seja confirmada no Sampaio Corrêa em relação ao time, que na última rodada venceu aqui mesmo em São Luís a equipe do ABC por 1-0. Pimentinha, jogador que foi preservado justamente neste jogo, deve ser reencaixado no time. A tendência é que o Sampaio deva ter Luiz Daniel no gol, Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Vitinho, Luiz Otávio, Neto Paraíba e Massinho, Bill, Vinícius Alves e Pimentinha. Com as informações do Sampaio Corrêa, Thiago Bastos para a Rádio CBN. Obrigado ao Thiago Bastos. Portanto, todas as informações de Ponte e Sampaio que se enfrentam hoje 9h30 da noite com transmissão da CBN. Pio. Valeu, Antônio Lupe, é isso. Mais uma vez trazendo aqui a ficha técnica. Carlos Cabela na narração, Adriana Almeida na reportagem, Carlão de Freitas nos comentários, Fábio Scheibe comandando a rapaziada e trazendo também todo o plantão esportivo. Olhando aqui na tabela de classificação, Carlão de Freitas, Sampaio Corrêa, 2 pontos a mais que a Macaca. É o 13º colocado, então é um Sampaio que precisa vencer também, Carlão. É um Sampaio que a gente pode considerar como favorito, né? Eu trabalhei no jogo contra o Guarani, embora o Sampaio tenha cometido muitos erros, principalmente ali no início do jogo, mas na sequência da partida, mesmo com o resultado de 2-0 para o Bugre, o Sampaio teve um bom comportamento, desperdiçou oportunidades e fez um bom jogo. Prova disso foi que depois consolidou aí um resultado positivo na estreia do Márcio Fernandes diante do torcedor, lá no Castelão Maranhense, vencendo o ABC por 1-0. Jogo duro, jogo em que o Sampaio pode ser considerado favorito, jogadores conhecidos do torcedor campineiro. O Pimentinha nunca jogou aqui, mas é um conhecido, né? O Bill jogou na Ponte, Marcinho jogou no Guarani, Marcinho diferente, com uma nova cabeça, sendo aí o articulador do Sampaio, o protagonista do Sampaio nesta Série B. É um jogo muito complicado para uma Ponte Preta que está arrefecendo, teve o derby aí com o grande boom, se ela vencesse talvez poderia ter uma outra trajetória, né, pelo menos no futuro próximo. Isso não aconteceu e muito pelo contrário, né, ficou um sabor amargo. E a torcida já demonstra sinais de insatisfação. Então é uma Ponte que, além de ter problemas dentro do campo, fora dele, ela vive essa situação, né? O verdadeiro torcedor ponte-pretano está muito insatisfeito, né, com o que está acontecendo, com o processo da Ponte Preta, né? A administração do Marco Antônio Eberlin, ele fica bravo às vezes com as críticas, mas a verdade não é uma boa gestão, né? É uma gestão que convém a ele, é um treinador que convém a ele, não ao povo ponte-pretano. É um gestor que tem a síndrome da perseguição. Por exemplo, se eu estou criticando ele neste momento, ele acha que eu sou o Sérgio Carnielli, esses fantasmas que rondam a Ponte Preta. A Ponte teria que ser mais leve, a Ponte teria que ser um clube aberto realmente, não este ambiente pesado, esse ambiente hostil que reina no estádio Moisés Lucarelli. Pio, você está na bola há tanto tempo, já trabalhou em clube de futebol e você sabe como esses problemas extracampo, este ambiente pesado, este ambiente carregado, ele acaba interferindo no vestiário. Tanto é que dentro de campo a gente vê uma Ponte pilhada, uma Ponte briguenta dentro do grupo, com vários problemas internos aí, Gé com Pablo Diego, Gé com Matheus Jesus, Gé e Arthur com a torcida, Elvis nervosinho. Então são problemas que refletem dentro do vestiário, a consequência disso, os resultados não acontecem, e a Ponte hoje é Z4 da Série B, caminhando a passos largos rumo à Série C. 8ª rodada que já teve 3 jogos, né, Fábio Scheibe? Exatamente, Pio. Ontem teve a abertura da 8ª rodada, lá no estádio Santa Cruz, um gol do Osman, lei do ex,
acabou dando a vitória para o Botafogo de Ribeirão contra o Mirassol por 1-0. Ontem também o Novo Horizontino fez 2-0 sobre o Avaí e o ABC ganhou a primeira na Série B, 1-0 sobre Tombense. Hoje, mais o restante da rodada, tem Vila Nova e Ituano às 7 horas da noite no Estádio Oba. Um parênteses aqui, vamos dar parabéns pro Ituano. Hoje é dia de aniversário do Ituano, viu, que beleza! É, fundado em 25 de maio de 1947, o Ituano fazendo 76 anos hoje. Um grande abraço a todo o pessoal de Itu. Parabéns a toda a galera do Galo de Itu. Clube ao qual o Fábio Chave um dia, como já profetizou o Carlão de Freitas, será presidente. Vai ser um investidor. Isso. E eu faço um pouco de parte desta história de conquistas do Ituano, porque em 89, na primeira grande conquista, na época, Ferroviário Atlético Ituano, foi contra a Ponte Preta e eu, piquitito, né, acompanhando o meu papai, estava no Novelli Júnior, o Ituano venceu por 2-0, Ezequiel jogava no Ituano, Romeu jogava no Ituano, Vlamir era o goleiro do Ituano, e o Ituano venceu. Infelizmente, fora de campo, muitos problemas envolvendo a torcida da Ponte, mas foi uma tarde épica, uma tarde histórica para o Ituano, campeão da divisão intermediária de 89. Parabéns ao Ituano, bicampeão paulista. É isso aí, que hoje 76 anos. E que hoje enfrenta o time de Antônio Lupi. Exatamente. Grande abraço pro Adão também, o Faz Tudo lá no Ituano. Tá sempre na escuta da gente aqui. Manda um abraço pra você também, viu, Pio? Boa, valeu, Adão. Vila Nova e Ituano, então, às 7 horas da noite. Também às 7 horas da noite tem Vitória contra o CRB, Juventude e Atlético Goianiense, Londrina e Ceará. Às 9h15 da noite tem Guarani e Chapecoense no Brinco de Ouro. Às 9h30 tem Criciúma e Sport lá em Criciúma. E também às 9h30 da noite o jogo que iremos fazer aqui nas rádios CBN, Sampaio Correia e Ponte Preta no Estádio Castelão, lá no Maranhão, viu, Pio? Tirando os nossos 2 jogos, Carlão de Freitas, Criciúma Sport é o jogo da rodada que chama atenção, hein? Que jogaço, né? O Criciúma com um bom time, o Sport um candidatíssimo ao acesso. O grande jogo, né? É claro que a gente fica muito focado aqui com os nossos meninos, né? O menino de verde e branco e o menino de preto e branco, mas é um grande jogo, é o grande jogo da rodada. Criciúma Sport, Sport Criciúma, um bom duelo. Um duelo de titãs, Rafa Pio. A gente vai para o intervalo com a mensagem do Vitor Viana. Brasil vai ser campeão do mundo sem o Neymar, quando ele não estiver mais no selecionado. Escreve aí, pois Nutella cai, não dá mais na seleção. Mascarado! Abraço a todos da CBN. A gente já volta. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br.
Os juros estão nas alturas? Nós temos a solução. É o Festival do Juro Zero na rede Chevrolet. São ofertas por tempo limitado. Financie Tracker Premier, S10 LT ou Equinox com juro zero. Tem até 24 meses para pagar. E tem mais. Aproveite também as últimas unidades de Onix aspirado com preço a partir de R$ 79.890. E tem juro zero para ele também. Mas corra, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. 11h54, nosso ouvinte ele é muito atento, né? Em algum momento falamos 25 de maio, mas é hoje, 24 de maio. É. O Ituano fazendo aniversário, 24 de maio. Isso. Foi fundado em 1947, Boa. 76 anos do Galo de Itu hoje. Valeu Murilo, valeu Cleidson, valeu, quem mais que mandou aqui pra gente? O Guto, rapaziada atenta, é hoje mesmo, dia 24 de maio, aniversário do Galo de Itu. Vamos falar do Bugre, que às 9h15 da noite, Antônio Lupe e Gabi Castro estarão no Brinco de Ouro, trazendo minuto a minuto do que acontece lá no Brincão. Júlio Nascimento chega com informações do Guarani, Julião. Pois é, amigo Pio, Guarani vivendo a expectativa de mais um jogo dentro de casa, por enquanto tem tido um retrospecto muito positivo no Brinco de Ouro, são 9 pontos de 9 possíveis, venceu o Avaí por 4-1, depois Ituano por 1-0, aquela partida que o Pegorari foi um dos destaques, depois uma vitória muito tranquila contra o Sampaio Corrêa, apesar dos 2-0, o Guarani controlou o jogo, né? Então tem hoje mais um adversário pela frente, mais um adversário catarinense, dessa vez a Chapecoense de Bruno Nazário, Argel Fux e companhia. O Guarani vai defender hoje o seu 100% de aproveitamento em casa, ao lado do Vitória, o único time que tem esse retrospecto. Aliás, se embalar hoje a 4ª vitória consecutiva, o Guarani repete o feito de Vadão, né? O Vadão foi o único técnico na era dos pontos corridos que nos 4 primeiros jogos em casa conseguiu uma sequência tão boa assim, né? Venceu 4 vezes na Série B de 2017, o Guarani teve um grande primeiro turno em 2017, né? Teve muito fôlego no primeiro turno, depois acabou caindo no segundo turno, e teve uma sequência também muito legal de vitórias em casa no começo de competição lá em 2012, no Campeonato Paulista, né? Uma campanha memorável aos torcedores. Então, mostra o quanto pode ser emblemático aí esse momento com o Bruno Pivetti. Bruno Pivetti tem sido marcado por quebrar alguns jejuns, quebrou contra o Avaí, dos últimos 4 técnicos que não venceram na estreia, depois quebrou o jejum contra o Ceará em Fortaleza, agora tem essa possibilidade aí de seguir com 100% de aproveitamento. Matheus Bueno, que foi uma das novidades nos últimos 2 jogos, conversou com a imprensa e falou sobre esse momento como titular do Bugre. É igual a gente sempre conversa aqui nos treinamentos, a gente precisa estar sempre treinando no máximo, se dedicar ao máximo, porque uma hora todo mundo vai ter oportunidade, e às vezes quando você menos espera, a oportunidade está ali, e você tem que estar bem preparado para conseguir aproveitar ela. Matheus Bueno também projeta o duelo desta noite contra a Chapecoense. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, a gente teve só 2 dias de recuperação, mas acho que a gente já sabe o que tem que fazer, a gente estudou bem o adversário e tentar impor nosso ritmo da melhor maneira possível. Para seguir com 100% de aproveitamento, camisa 18 convoca a torcida. Queria chamar toda a torcida bugrina para acompanhar a gente no jogo, de que a gente vai se dedicar ao máximo, vai correr, vai lutar ao máximo por vocês, para que a gente consiga os 3 pontos no jogo. Provável Bugre, então, Pio, para enfrentar hoje a Chape, de Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Regis, Bruninho, Bruno José e a dúvida Dérico, Bruno Mendes. Deve ser esse o time do Guarani para enfrentar a Chapecoense, o Bugre com 13 pontos, Chape com 8, duelo hoje dos 2 times alviverdes no Brinco de Ouro. Claro que a CBN também acompanha essa partida hoje às 9h15, Pio. Valeu, Júlio Nascimento. E é aquela coisa, Carlão. Em caso de vitória da Chape, a Chape fica a 2 do Guarani. Então é sempre olhando tabela para poder... Como você costuma dizer, quando você pega a agenda de jogos, você fala assim, bom, esse aqui é aquele que dá para perder ponto. Esse aqui não dá. Eu acho que o jogo de hoje é um daqueles que não dá, né, Carlão? Na projeção do Guarani, eu tenho certeza que os 3 pontos estão computados contra a Chapecoense. Torcedor de Chapecó, projeção. Ninguém está falando que o Guarani já ganhou. Mas é um jogo para o Guarani confirmar, sem sombra de dúvida. Se o Guarani tem como propósito nesta Série B, eu acredito nisso, que é brigar nas primeiras colocações,
e fazer do Brinco de Ouro realmente, né, a sua casa em termos de campanha, e está fazendo isso com 100% de aproveitamento, é jogo para vencer. A gente sabe da força da Chape, alguns jogadores individualmente têm a qualidade, o Bruno Nazário vem aí, né, enfrentando o Guarani pela primeira vez no Brinco de Ouro desde que saiu, e foi um cara que teve uma tremenda identificação com o torcedor bugrino, vai querer mostrar, vai querer jogar. Então é um jogo difícil, mas o Guarani mais qualificado, tem que assumir esta responsabilidade, vencer o jogo. E olha só, parece incoerente, né, Pio? Mas antes do derby, eu escalaria o Derek, assim como o Bruno Pivetti escalou, e no meu entender, com razão, foi assertivo. Agora, hoje, o futebol é momento, é muito cíclico, e hoje o momento é do Bruno Mendes. Se ele estiver perto do 100% ou com 100% de fisicamente, ele tem que ir para o jogo. O cara que fez gol no derby, está com a moral lá em cima, está animado, está empolgado, a confiança em alta, eu creio que o Bruno Mendes será o escolhido aí nesta escalação que o professor Bruno Pivetti vai mandar a campo. É isso, e você acompanha todos os detalhes também durante a transmissão. E durante a transmissão você vai acompanhar também, Fábio Scheib, trazer os resultados, ou o resultado de Argentinos Júnior e Corinthians, Fabião. Decisão pro Timão lá na Nossa Argentina, hein, Senhora. Pio? O Corinthians tem que ganhar esse jogo hoje para manter viva a chance de classificação para a próxima fase da Libertadores. 9h30 da noite, Argentinos Júnior e Corinthians. Mesmo horário também de Nublense e Flamengo. Estarei de olho nos 2 jogos e em todos os outros jogos, né, que tiverem da Libertadores, da Sul-Americana também. Sul-Americana que tem jogo importante hoje também, né? Tem o jogo do Santos às 9h da noite contra o Audax Italiano fora de casa. Jogo importantíssimo pro Santos também. Tem Fortaleza e São Lourenço. Jogão também. Fortaleza fazendo história na Sul-Americana. Pra gente terminar, Carlão, o Corinthians pode sair da Argentina hoje praticamente eliminado da Libertadores, faltando 2 rodadas. Triste por um lado, por outro lado, o Corinthians precisa focar o brasileiro, porque tá estranho, como o Zagallo fala, tá estranho. Tá estranho. Melhor não cair do que seguir na Libertadores. Carlão, até às 4 no Arena CBN. Abraço, até já, tchau, Valeu, tchau. Fabião, até às 4. Valeu, Pio. Às 4 tem Arena CBN com Eliel Almeida, tchau. CBN Esportes Campinas.